Agora vamos estar com os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos para a mensagem da palavra de Deus que o Senhor deseja trazer aos nossos corações hoje. Quem de vocês conhece a história de Gideão? Já ouviram falar em Gideão? Gedeón en español. Gedeón fue uno de los jueces de Israel. Então, nós vamos começar a apresentação desta mensagem hoje com um pouquinho de história do povo de Israel, para nós podermos entender onde é que se localiza essa história de Gideão. A história de Israel começa com a formação do povo de Israel com as 12 tribos, não é? Eles tinham saído do Egito, tinham chegado à Terra Prometida, aqui, Terra Prometida, olha, isso aqui tudo, não é? Toda essa região que está colorida aqui é a Terra Prometida. E a Terra Prometida foi repartida entre as 12 tribos. Aqui estão os nomes das tribos, em branco aqui, olha. Simeão, Judá, Ruben, Benjamim, Gad, Efraim, Dan, Manassés. Manassés era grande, tinha 2 territórios, leste e oeste. Issacar, Zebulon, Azer e Naftali. Essas 12 tribos, eu não mencionei Efraim? Mencionei. Muito bem. Então, essas 12 tribos tinham saído do Egito, chegaram à Terra Prometida com Josué, não é? Deus tirou o povo do Egito com Moisés, mas Moisés não entrou na Terra Prometida. Quem entrou na Terra Prometida com as 12 tribos foi Josué. E esse período em que eles chegaram à Terra Prometida, nesse período que durou cerca de 300 anos, mais ou menos de 1350 a 1050 AC, Israel não tinha um rei. Não havia um rei em Israel. Então, como é que o povo de Israel era governado? O povo de Israel era governado com o estabelecimento de juízes. Juízes de Israel. Esses juízes tinham a função, tanto a função legal de governantes, como a função espiritual de orientadores e profetas da parte de Deus para com o povo. Esse período durou cerca de 300 anos, até que, porque o povo não estava satisfeito com o fato deles não terem um rei, pero como é possível? Toda a gente tem reis e nós não temos rei. E eles então pediram um rei a Deus. E Deus deu um rei chamado Saul. E o primeiro reino com Saul, depois Davi e depois Salomão, durou cerca de 120 anos. E depois desses 120 anos, o reino, que era único, foi dividido entre o reino de Judá e mais os levitas, e depois o resto, o chamado reino de Israel. E aí a história continua, é um assunto para vários estudos bíblicos, talvez, não é? Mas importante aqui é nós sabermos que nós temos essa região aqui. Esse mapa é um mapa que mostra a situação naquela época, mas dá para reconhecer algumas coisas. O Mar Morto está aqui, ele está no mesmo lugar de sempre, não se moveu de aí, desde o tempo que está aí. Está totalmente muerto ahí hace como que miles de años. Acá tenemos Jerusalén y acá tenemos Jericó. Conhecemos a história de Jericó. Aqui nós temos Gaza. Gaza. Oi. Oi. Aqui nós temos Beersheba. Aqui nós temos o Mar da Galileia, onde Jesus
fez tantos milagres e uma grande parte do seu ministério. Então, é a mesma terra prometida de Israel, da Palestina, de sempre. Mas, nesse período, ela era habitada pelas 12 tribos, sob comando dos juízes. E esse mapa mostra alguns dos juízes, não todos. Em vermelho, vocês têm ali os juízes maiores. Os nomes deles estão em vermelho. Por exemplo, Sansão. Sansão foi um dos juízes de Israel e era um dos grandes juízes de Israel. Por isso é chamado de um juez maior. Otoniel, Eude, Jefté, e depois há os juízes menores. Menores com um certo sentido de que talvez não tenham tido tanta importância assim na história de Israel, mas tiveram momentos fundamentais no comando do povo. E um deles é exatamente Gideão, Gideão, que vinha da cidade de Ofra, da tribo de Issacar. Outros juízes chamados menores, jueces menores, Sangar, Elom, Jair, Abdon, und so weiter. Há muitos mais, mas eu pus só alguns para ilustrar. A garganta com las alergias me va a matar todavía, ¿ya? Bueno, essa distribuição das 12 tribos na Terra Prometida tinha um pequeno problema. Eles estavam cercados pelos povos dos quais eles tinham conquistado a terra. E esses povos, naturalmente, tentavam todas as oportunidades para guerrear contra Israel e retomar aquilo que eles consideravam seu. Né? Então, povos. Nós temos aqui povos como os filisteus, os amalequitas, os jebuseus, os amorreus, e aqui nós temos, mais para baixo, aqui não aparece no mapa, os midianitas, que eram um povo enorme. Essa terra aqui para baixo do Mar Morto era conhecido como a terra de Midian. Os amonitas ali em cima e vários outros. Os moabitas, né? Moabitas, etc. Esses povos todos, qualquer oportunidade que eles tivessem para se levantar contra Israel, para criar problema para Israel, eles iam aproveitar. E para, de certa forma, conviver com esses povos, e para tentar pacificar da forma errada, o povo de Israel, infelizmente, se desviou da obediência a Jeová, que os tinha tirado do Egito com mão forte e poderosa, chegando ao ponto de se misturar com os povos à sua volta, o que Deus não permitia, mas misturar no sentido de mulheres do povo de Israel se casando com homens das outras tribos, dos outros povos, e vice-versa, né? Mulheres desses outros povos também se casando com homens de Israel, criando uma mistura que Deus não tinha aprovado nem permitido. Porque, junto com essa mistura, eles traziam o quê? Paganismo. Ou seja, eles não adoravam e nem honravam a Jeová, o único Deus forte e poderoso. Cada um adorava os seus deuses conforme interessava, não é? Então, alguns adoravam, por exemplo, um deus mais ou menos famoso, conhecido como Baal, e outros, uma outra deusa chamada Astarote também. E nós temos histórias interessantes a respeito dos dois aí, não é? E isso era considerado uma verdadeira afronta ao Deus Jeová que tinha tirado o povo do Egito. E nós vamos ler como é que o livro dos Juízes descreve essa situação de desobediência, de iniquidade do povo. É o primeiro slide que nós temos. En el libro de los jueces, capítulo 2, de los versos 10 al 15. Ok? E nós lemos assim, eu vou ler em espanhol, e em português vocês acompanham. Murió también toda aquella generación, por lo que
la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Jehová, porque Jehová es un Dios celoso. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió entonces contra Israel el furor de Jehová, quien los entregó en manos de salteadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, a los cuales no pudieron ya hacerles frente. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. Desobediência. Resultado da desobediência. Deus tinha dito, se vocês obedecerem, eu vos abençoarei. Se vocês desobedecerem, eu vos amaldiçoarei. E Deus fez isso. Infelizmente, com a morte de José e o crescimento dessas novas gerações que não conheceram diretamente a operação do poder de Deus no tempo da escravidão e libertação do Egito, o Senhor levantou juízes, então, para dirigir e julgar o povo. Julgar no sentido também de julgar de acordo com a vontade de Deus. Enquanto o juiz vivia e intercedia pelo povo, o Senhor livrava o povo da mão dos inimigos. Mas assim que o juiz morria, o povo se voltava de novo à corrupção e à iniquidade. E com isso, o Senhor de novo permitia que o povo sofresse derrotas, fosse escravizado, fosse oprimido violentamente sob diversos daqueles reis dos povos que estavam à sua volta, durante vários períodos de muitos anos cada, às vezes décadas. É a mão do Senhor pesando contra o povo que não obedeceu à sua palavra. E esse ciclo, infelizmente, se repetia, né? Deus dá o livramento, o povo se afasta de Deus, Deus permite que o povo seja punido, o povo clama por livramento, Deus dá o livramento de novo, e assim... Pois é. Infelizmente, é exatamente isso que nós lemos na história dos juízes, no capítulo 2, versículos de 18 a 19. Quando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos mientras vivía aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero acontecía que, al morir el juez, ellos volvían a corromperse más aún que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirlos e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. E essa é uma descrição histórica precisa no livro dos Juízes. O livro dos Juízes é um dos livros que tem maior nível de detalhe histórico sobre o comportamento do povo de Israel quando obedecia a Deus e quando desobedecia a Deus. A descrição dessa sucessão de períodos de obediência, depois desobediência, depois domínio de povos pagãos, depois desespero, Senhor, nós estamos morrendo. É lógico que estão morrendo, né? E Deus concedendo libertação por causa da promessa que ele tinha feito aos filhos de Israel, tem momentos de verdadeiro
terror. E em alguns casos até de humor negro. Essas histórias podem ser lidas nos capítulos 3, 4 e 5 do livro dos Juízes, quando vocês quiserem aprender um pouco mais sobre esse período da vida de Israel. Vale mencionar que um dos períodos mais longos de paz e sossego, ou seja, quando o povo se redimiu e Deus levantou um juiz para trazer o povo de volta para a obediência diante de Deus, um dos períodos mais longos de paz e sossego da terra toda ali foram os 40 anos da única juíza que houve em Israel. Uma grande e distinta serva de Deus com o nome de Débora. E o Cântico de Débora é um capítulo famoso do livro dos Juízes, capítulo 5 do livro dos Juízes, que vocês podem ler depois em casa, que é muito inspirador, mesmo muito inspirador. Muito bem, nós vamos ler mais uma vez o que é que acontecia de acordo com a descrição histórica do livro dos Juízes. No capítulo 6, já andando um pouco mais à frente, não é? Versículos de 1 até 6, nós lemos a seguinte parte da história. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián, en español, por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mais uma vez, não é? Mais uma vez. Os midianitas oprimiam violentamente o povo de Israel. E Deus ouviu, mais uma vez, o clamor do seu povo. E enviou o seu anjo. E essa aparição do anjo do Senhor é muito interessante, porque não é um anjo qualquer. Há outros lugares na Bíblia onde Deus envia um anjo e dá nome do anjo, inclusive, né? Foi Gabriel, Miguel. Mas nesse caso aqui, o único nome que o anjo tem é o anjo do Senhor. E em alguns outros lugares ele é chamado simplesmente de Senhor. Portanto, essa é uma indicação clara e segura para nós de que este anjo do Senhor que Deus enviou para levantar mais um juiz em Israel é claramente identificado como o próprio Jesus, antes dele vir à terra, não é? Porque ele é Deus e ele estava com Deus. O próprio Jesus para chamar a este novo juiz chamado Gideão. Agora chegamos ao centro da história. E libertar o povo do sofrimento que eles tinham debaixo dos midianitas. Gideão, ao mesmo tempo surpreso, não é, com essa convocação e também inseguro das suas qualificações para a missão, trocou as seguintes palavras com o Senhor. Vamos ver aqui no livro dos Juízes, capítulo 6, de 11 até 18. O primeiro slide mostra de 11 a 14 e depois de 15 a 18. Vale a pena ler todo o trecho para vocês verem como é que Deus levanta os seus defensores e seus guerreiros. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra,
Lembram-se daquela cidade chamada Ofra, no mapa? La cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué? Porque los madianitas venían y... para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? Uma pergunta que às vezes a gente faz, né? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Por qué sufrimos nosotros aquí? Decían, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te lo envié yo? Continua no próximo. A resposta de Gideão. Gedeón respondió de nuevo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Lembram-se da descrição que los madianitas parecían como un mar de langostas, millares de gentes y animales y todo eso. Él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y Jehová le contestó, yo esperaré hasta que vuelvas. Gideão estava fazendo aquilo que nós muitas vezes fazemos. Quando a gente ouve ou sente a voz de Deus dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, mas a gente não tem certeza, né? E aí o que a gente faz? Senhor, se é verdade, dá-me uma señal. Falta de fe. Falta de fe, pero es humano. Parte de la naturaleza humana. Falta de fe. Que coisa, né? E nós vamos ver mais à frente que Gideão pediu e Deus deu o sinal. Deus deu porque ele quis dar. Ele não precisa dar sinais sempre. E nós temos que aprender a conviver com Deus desta forma. Quando Deus coloca alguma coisa no seu coração, se você está em comunhão com Deus, né? Porque se você não está em comunhão com Deus, então Ele não pode falar diretamente a tu coração. Si estás en comunión con el Señor, Él habla contigo en tu mente, poniéndole pensamientos y decisiones y palabras que tú ni sabías siquiera que podías decir en las horas de desafío. Mas se você não estiver em comunhão com Deus, o canal não está ligado. Muito bem. Então, Deus passou essa ordem para Gideão. E seguindo a ordem de Deus, Gideão começou a ofensiva por derrubar o altar erigido ao deus pagão chamado Baal. E com isso, Gideão passou a ser conhecido também com o nome de Jerubaal, que na linguagem hebraica significa aquele que derrubou o altar de Baal. Jerubaal também é um nome que aparece na Bíblia para descrever a Gideão. Bom,
Aí Gideão vai lá e derruba o altar de Baal. O que é que os adoradores de Baal iriam fazer? Isso naturalmente provocou a ira dos adoradores de Baal. E eles queriam vingança. E era para enfrentá-los exatamente que Deus preparava a Gideão. E Gideão sabia que ele ia ter que enfrentar os madianitas. E ele então inicialmente juntou homens das tribos todas em redor ali, de Manassés, Aser, Zebulon, Naftali. No total, segundo a narrativa bíblica, cerca de 32 mil guerreiros. 32 mil homens em armas. E ainda inseguro da tarefa que Deus estava confiando a ele, Gideão mais uma vez pediu sinais da parte de Deus, para confirmar que era o Senhor mesmo que estava com ele, né? E são dois sinais bem interessantes, porque são coisas que não podem acontecer naturalmente. Não acontecem na natureza normalmente. Mas Deus honrou o pedido de Gideão, porque Deus tinha um plano em ação, não é? Deus tinha um plano. Ainda não é esse slide. Não, ainda não. O sinal que Deus deu, que Gideão pediu e que Deus deu, foi o seguinte: Senhor, se és tu mesmo que estás falando comigo, então eu te peço que eu vou colocar um novelo de lã lá fora, no jardim, e quando o orvalho cair, eu te peço que tu permitas que o orvalho caia só no novelo de lã. E o restante da terra em volta deve estar totalmente seca. E Deus concedeu esse pedido. No dia seguinte de manhã, quando Gideão foi lá ver, o novelo estava molhado, encharcado, e se ele apertasse o novelo saía água, mas a terra estava totalmente seca. Pero Gideón no estaba totalmente tranquilo con eso. Y pidió, Señor, ¿por ventura no puedes me dar una segunda señal? E aí ele pediu o sinal contrário. Agora, Senhor, eu te peço que tu faças o orvalho molhar a terra toda, menos o novelo de lã. No dia seguinte de manhã, ele saiu lá fora e foi ver o novelo de lã, estava sequinho. E a terra toda molhada pelo orvalho. Extraordinário, né? Extraordinário. Mas a gente não devia se fiar apenas nesses sinais que o Senhor nos dá. Porque ele só deu esses sinais porque ele tinha um plano muito especial para com o seu povo. Mas eu devo confiar na palavra de Deus sem a necessidade de ter sinais. Pode ser que se eu pedir um sinal a Deus, ele me dê. Pode ser. Mas eu devo aprender a desenvolver a minha fé para trabalhar contra o inimigo sem a necessidade de sinais extraordinários. Senhor, manda um meteoro. E Deus não vai mandar meteoro porque não faz parte do plano dele. Não é isso que ele quer de nós. Muito bem. E aí é que nós vemos então o famoso versículo 2, que estava no começo, né? E é a parte crítica desse relato, da ação do poder de Deus para proteger os seus filhos. Quando se juntou o povo disposto a enfrentar os midianitas, Deus disse a Gideão, 32 mil, né? Deus disse a Gideão que eles eram muitos. Coloca o último slide de novo, meu amor. Esse aí. E ele disse assim, hay mucha gente. No, 32 mil, mucha gente. Para que yo entregue a los madianitas en tu mano. Pues Israel puede jactarse contra mí y decir, mi mano me ha salvado, porque nosotros somos fuertes, 32 mil hombres contra los madianitas, etc. E Deus falou, não é assim que funciona.
vocês vão ver que fui eu que livrei vocês da mão dos midianitas. 32 mil, muita gente, muita gente. E Deus então instruiu Gideão para dizer ao povo que los cobardes y los que tienen miedo, que se vayan. Se você é covarde, se você está com medo da guerra contra Midian, vá para casa. ¿Sabéis ustedes cuántos salieron? ¿Cuántos volvieron? De los 32 mil. Como que 22 mil se fueron. Ficaram 10 mil apenas. O que foi que Deus disse? O que foi que Deus... Os midianitas são meio loucos, né? Eu não vou arriscar aqui. Ficaram 10 mil. O que é que Deus disse com relação aos 10 mil? Né? Muita gente todavia. Muita gente. Mas, Senhor, os midianitas são miles de guerreiros. Não, não interessa. É muita gente. Deus disse que eram muitos ainda e que o povo precisava ser testado numa prova incomum que encontramos no seguinte trecho do capítulo 7 de Juízes. Então agora, Juízes, de 7, Jueces 7, del 4 al 7. Jehová dijo de nuevo a Gedeón, aún son demasiados, los 10,000. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, que este no vaya contigo, el tal no irá. Que entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas y Jehová le dijo, a cualquiera que lama las aguas con la lengua, como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres solamente. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Vayan para casa. Coisa impressionante. Deus selecionou aqueles que foram identificados com a forma como cães, que eram considerados animais imundos, bebiam a água lambendo, não é? Se vocês já viram como é que um cão bebe água, né? E não aqueles que se ajoelharam para beber diretamente da água corrente do rio. Ou seja, Deus separou para a vitória significativa sobre os midianitas aqueles poucos que ele iria preparar para derrotar os midianitas. E a manifestação do poder de Deus ainda não tinha terminado. Imaginemos a situação. 300 homens, sob comando de Gideão, contra um exército inumerável de midianitas e amalequitas. ¿Ustedes terían coraje de hacerlo? Não é uma pergunta fácil de responder. Mas é assim que nós desenvolvemos a nossa fé. É assim que nós desenvolvemos a nossa fé. Nós lemos no versículo 12 lá que os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Não sei se está aí no slide, capítulo 7, versículo 12. Esse aí. Se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. 300 aquí. Y un ejército inumerable de la outra parte. O restante do capítulo 7 relata a vitória extraordinária dos filhos de Israel contra
a ameaça dos midianitas e amalecitas ou amalequitas. Povos pagãos que afrontavam ao Deus dos exércitos abertamente. Se reunieron entonces los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, y persiguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, que decían: descended al encuentro de los madianitas, tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Unidos, todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que persiguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Deus manifestou um milagre extraordinário. 300 homens sob comando de Gideão venceram um exército inumerável de midianitas e de amalequitas, porque Deus protege os seus filhos. Vamos ver agora como é que isso se aplica à nossa vida de hoje. Tenemos aquí alrededor de nosotros amalecitas, madianitas. En otra forma, en otra forma, sí. No son ejércitos con camelos y todo eso, pero sino que são os desafios que estão à nossa volta para nós enfrentarmos todas as vezes e que parecem desafios intransponíveis. E o que nós aprendemos com essa lição é que a promessa de Deus, que Ele prometeu, que Ele nos daria a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, não será quebrada. A promessa não vai ser quebrada, apesar da nossa inconstância. Apesar do povo de Israel naquela época viver naquele círculo perfeitamente vicioso de maldição, pecado, punição, iniquidade, clamor, desespero, salvação, etc. E nós, de certa forma, vivemos mais ou menos isso, né? Quando tudo vai muito bem, está tudo bem, não preciso estar na presença de Deus, porque todo está tão bem, que lindo, que maravilhoso, ele solito, etc. Uma outra lição que nós tiramos deste trecho do livro dos Juízes é que sempre que o povo clamava a Deus, ele respondia com força e poder, dando juízes, dando ao povo de Israel capacidades militares que eles nem pensavam que podiam ter. E assim também conosco. A gente às vezes imagina: eu não vou ser capaz de ganhar essa briga. Eu não vou ser capaz de ganhar esta batalha. E a batalha pode ser uma batalha de qualquer natureza. De natureza legal aqui na Suíça, ou de um emprego que me está faltando, ou de um problema na minha casa, na minha família, ou de uma doença. Eu não vou ser capaz de ganhar essa batalha. Mas Deus prometeu que Ele nos dá capacidades que nós nem pensamos. E essa lição também nos mostra que o Senhor nos indica que para vencer o mal, não é preciso ter um exército maior do que o exército do inimigo. A única coisa que é necessária é termos confiança, fé na sua palavra. E fé é uma coisa séria. Porque fé é a certeza daquelas coisas que a gente não consegue ver. E que também nós não precisamos insistir em pedir sinais a Deus de que Ele nos está indicando o caminho certo a seguir, a decisão certa a tomar, as palavras certas a usar. Se nós fizermos isso, se nós pedirmos,
pode ser que Deus dê um sinal. Mas se não houver sinal específico, a certeza de que nós estamos em comunhão com Deus e de que seu Espírito habita em nós e nos dirige, é mais do que suficiente para vencermos os desafios que estão à nossa frente. E um pensamento final que eu considero bastante ilustrativo desse episódio na vida dos filhos de Israel. E nós somos o quê? Nós somos também filhos do Israel espiritual de Deus. Nós somos co-herdeiros dessa promessa toda através do Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos ao Israel espiritual de Deus. E ele mostrou aqui que, na verdade, ele não escolhe os preparados. Ele mandou os preparados todos de volta hacia seus hogares, por favor, porque Deus prepara os escolhidos. Aqueles a quem ele escolheu, ele prepara. Para que nenhum de nós nos exaltemos. Para que nenhum de nós diga, eu fui mesmo bom, hein? Eu resolvi o problema. Não, você não resolveu nada. Para que eu entregue a los madianitas, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Não. E por isso, Deus fez esta prova com o seu povo e faz esta mesma prova conosco hoje, acho que todos os dias. Todos os dias. Me siento tan flaquito, tan sin fuerzas, etc. Não há problema. Não há problema. Porque se eu estiver confiado em Deus e dirigido pelo seu Espírito, eu posso vencer qualquer batalha, porque Deus está lutando por mim. Não é pela força das minhas mãos. O Senhor não escolhe os preparados. Ele prepara os escolhidos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele nos ajude a enfrentar esses desafios para a honra e glória do nome dEle, e não para que eu me exalte. Amém?